Nós não podemos esquecer da importância da proclamação. O método de Deus tem sido a palavra, proclamar uma palavra. O próprio Cristo é a palavra. E em toda a história, desde a criação aos Sinai, dos profetas, aos apóstolos, Deus fala, Deus se manifesta. Sinais da sua presença se revelam por palavras, por sinais, por visões também. Porque a igreja, essa comunidade de discípulos, Jesus tem uma grande história para contar. Ela tem uma história importante, que é a história de um mundo sobrenatural, de um universo criado, que não simplesmente consiste de antimatéria, de matéria e energia, mas há um Deus pessoal, sobrenatural, que se aproxima, um Deus que é Pai, um Deus que é amor e que reina, que tem supremacia sobre todas as coisas. Esse Deus cria o ser humano à sua própria imagem, ele deseja se relacionar com esse ser humano, ele deseja estabelecer uma paternidade, ele é pai, ele é mãe desse ser humano. Esse Deus está presente conosco de forma amorosa, ele nos recebe como filhos e filhas adotivas. Há uma relação de reciprocidade. O homem tem a própria essência de Deus dentro de si. Esse ser humano, esse indivíduo, esse filho e filha, coletivamente, individualmente, ele abandona, ele se afasta de Deus com frequência. Ele quebra essa relação, ele se distancia de Deus, ele se sente falho, ele é enfermo, ele usa a palavra pecador para descrever isso, né? Todo homem será julgado por causa da sua distância, da sua infecção moral, o seu distanciamento para com Deus. Esse Deus, num ato de amor e misericórdia e graça, se aproxima novamente, ele deseja restaurar a relação quebrada com a sua criação, ele entrega o seu próprio Filho, Jesus, Deus, que injustamente é acusado, é executado, é morto, entrega sua vida numa cruz, ele ressuscita, ele inaugura um novo reino, ele está iniciando uma nova humanidade. Essa criação, então, é renovada, ela pode recomeçar, ela é restaurada pela ressurreição de Jesus. Jesus agora convida cada um de nós a sermos parecidos com ele, a viver num discipulado radical, a seguir, a viver seus valores, a pensar como ele, a sentir como ele, a amar como ele. E essa comunidade, então, de homens e mulheres, essa igreja, se potencializa como sendo sinal dessa história, sinal desse reino presente entre nós, sinal de esperança, sinal da humanidade de Jesus, sinal da presença de Deus. E ela fala, e ela prega, e ela compartilha, e ela esparrama essa mensagem, ela espalha essa mensagem dos valores do reino, que ajudam a gente a compreender o propósito de Deus para cada um de nós, propósito de Deus para a humanidade, propósito de Deus para a história, o propósito de Deus para a sociedade. E nós temos que refletir sobre eles nesse tempo de pandemia e pós-peste, porque eles precisam ser claramente comunicados e apresentados em modelos de discipulados que frequentemente não estão sendo falados nas nossas igrejas. Os períodos de decadência na história da igreja são períodos em que essa comunicação clara da história do evangelho está em declínio. E essa história acaba sendo negligenciada por coisas secundárias. Nós precisamos de uma renovação dessa comunicação, a renovação da proclamação dessa história verdadeira. A reforma na Alemanha com Martinho Lutero, lá no século XVI, ele fala que a pregação foi fundamental. Não foi a intriga política, a polarização política, nem o poder da espada que estabeleceu a reforma na Alemanha. Lutero, inclusive, diz o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei essa palavra e não fiz mais nada. Enquanto eu dormia, ou bebia cerveja de Wittenberg com os meus amigos, a palavra enfraquecia grandemente os conflitos, as religiosidades, infligindo muito mais prejuízo do que qualquer príncipe ou imperador poderia ter feito. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então, dentro de um cristianismo verdadeiro, robusto, saudável, há riquíssimos recursos na comunicação dessa palavra que traz paz, que traz justiça, que é amor, e é impressionante o poder dela para explicar, para apagar as tendências divisórias, polarizadas dentro do coração humano. E ela pode tratar muitos dos conflitos que nós estamos encontrando nas religiões hoje, na opressão, na violência, no terrorismo. Comuniquem essa palavra. Qual é a essência dessa palavra? Qual é o conteúdo, a proclamação dessa mensagem? É o próprio Jesus Cristo. Proclamamos Jesus. Essa é a dimensão querigmática, essa é a dimensão proclamadora do Novo Testamento. Ela se focaliza em Jesus como Senhor, Cristo, Salvador. A proclamação causa realmente um impacto de persuasão e o conteúdo é muito claro. O conteúdo, o poder dessa palavra está na pessoa de Jesus.
Conteúdo não são simplesmente ideias, ideologias, valores, mas é o próprio Cristo. O centro dessa palavra, o centro da proclamação, o centro da Bíblia é o próprio Logos divino, é o próprio Jesus Cristo. Esse mistério do Cristo encarnado. E, na verdade, a comunidade cristã afirma, em meio a toda essa confusão, polarização, revoluções, cosmovisões, essa realidade última e verdadeira de que há uma batalha que foi vencida no Calvário. Essa realidade de que o ponto central da teologia cristã é essa mensagem inseparável da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, Deus, Jesus Cristo, sua humanidade, a sua divindade, esse Jesus Cristo que veio trazer a esperança e paz e o futuro para a humanidade.